Agradeço a estes jovens pela bonita melodia que nos trouxeram e quero desejar um bom sábado à Igreja de Aveiro. É com um imenso prazer que estou aqui entre vós hoje. Aliás, é sempre um prazer estar entre vós, que me conhecem desde há muito. Embora me incomode usar esta coisa na cara, porque vou ajeitá-la muitas vezes, daqui a alguns minutos, mas é o que temos. Mas, meus queridos, o que quer que seja o que tenhamos, o principal é buscarmos a face do Espírito. E esta manhã queria trazer-vos como tema a preparação para a chuva seródia. Não sei como é que vocês têm olhado para os últimos acontecimentos, não sei como é que vocês têm olhado para o mundo que vos rodeia, mas queremos insistentemente que o Senhor breve virá, que o nosso Senhor Jesus está para muito breve. E talvez por causa disso, Ele tem-me feito, ou fez-me, por mais que uma vez, determinadas revelações, ou pistas pelo menos. Eu acredito piamente também que o Espírito está para muito, muito breve, meus queridos. Que o derramamento da chuva seródia dar-se-á em pouco tempo. Quanto não se sabe e também não interessa, mas o facto é que o tempo é curto. E o Senhor tem-me instado o coração, tem insistido comigo, para que na realidade eu fale sobre isto, a quanto mais pessoas eu puder fazer, que se preparem para o derramamento da chuva seródia. Há um tempo atrás, eu trabalhava lá perto da minha casa, cá fora, e quando olho para o céu, da primeira vez que eu vi um sinal desta natureza, eu olhei e vi 4, 5 nuvens no céu, e estamos a falar do mês de agosto, em que não havia nuvens no céu, era um mês quente, bastante abafado, com temperaturas altas, e não havia ausência completa de nuvens no céu. Mas de repente apareceram-me cerca de 4, 5 nuvens pequenas, redondas, em que delas parecia sair chuva. Não sei se quando vocês vão na estrada ao longe, veem aquelas nuvens negras, cinzentas, e delas cai chuva, deitam chuva, e nós vemos a espécie de uma névoa vertical, que são a própria chuva que cai. Ora, aquelas nuvens que eu vi, pequenas, tinham exatamente essa configuração. Delas caía algo parecido com chuva, assemelhava-se a chuva. Ora, não era chuva, porque em agosto não choveu, pelo menos na zona onde eu moro, mas achei o fenómeno bastante intrigante. E olhei para o céu, sem querer olhar, mas olhei para o céu de repente, e contemplei aquela cena e vi, e perguntei-me a mim próprio: Senhor, o que me estás tu a dizer? E continuei o meu trabalho. Alguns dias depois, e esta imagem eu registrei, olhei de novo para cima, isto já por volta das 4 da tarde, mais ou menos, e vi que no céu apareceu nuvens coloridas. Não haviam nuvens também. De repente apareceram esta coloração estranha de nuvens. Lembrei-me de registrar e registrei este momento. Normalmente só se dá o arco-íris, só se dão cores no céu depois de chuva. É assim que nós estamos habituados a ver. Em agosto não chove, não choveu, pelo menos lá na minha zona, eu moro em Penela. E à tardinha apareceu uma coloração bastante estranha no céu. Eu comecei a ter mais a certeza que o Senhor me estava a tentar dizer alguma coisa. Eu comecei a ter a certeza de que o Senhor me estava a tentar captar a atenção, me estava a tentar comunicar comigo, dizer-me alguma coisa não muito normal. Então, nesses dias, eu orei ao Senhor e pedi que o Senhor me inspirasse, pedi que o Senhor me dissesse qual era o significado de algumas coisas que eu via. Então, o Senhor colocou em meu coração que a chuva seródia estava muito perto, que o derramamento do Espírito Santo está para muito breve, e que eu me devia preparar para isso, e que eu devia dizer aos outros para se prepararem também. Que eu devia chegar aos outros
e dizer aquilo que eles tinham que fazer. Ou pelo menos de acordo com aquilo que está escrito, como é óbvio. E estou aqui hoje para fazer isso, meus queridos. O Senhor tem insistido comigo para eu falar determinadas coisas às pessoas. Insistido literalmente falando. Incomodado o espírito. Eu não consigo bem ver ali para a televisão. Eu vou ter que me virar para trás e ler, irmãos. Peço desculpa se vou estar de costas para vocês, mas eu amo-vos muito, está bem? Não interpretem isto mal. Ok. Nós teremos 3 condições necessárias, 3 coisas que nós devemos fazer para que o Espírito Santo seja derramado em nós, ou seja, para que o Senhor nos escolha como seus coobreiros, para que o Senhor nos escolha como seus ajudantes na propagação da mensagem, para o alto clamor e para a mensagem do terceiro anjo, que necessita de ser pregada com mais vigor ao mundo. A primeira condição é que nós devemos esvaziar-nos do próprio eu, esvaziar-nos de todo tipo de orgulho. Ou seja, resumindo, sermos o mais humildes possíveis, tendo sempre como exemplo o próprio Cristo. A segunda coisa que nós devemos fazer é confessar os nossos pecados. E porquê é que devemos confessar os nossos pecados? Porquê é que o Senhor não quer derramar o seu Espírito a quem não tenha confessado os seus pecados? Vamos pensar um bocadinho. O lugar em que o Espírito habita é onde? Onde é que o Espírito vem habitar? Figurativamente falando, no nosso coração. E se o nosso coração estiver manchado com pecados, acham que o Espírito vai sentir prazer em repousar em nós? O que é que vocês acham? Outra questão. Imaginem que vocês são convidados a entrar numa casa e que nessa casa está suja, cheira mal, tem as paredes todas manchadas, tem um cheiro horrível que vos dá náuseas só de entrar lá dentro. Vocês gostam de estar naquele local? Sentem prazer em estar num local desses? Pois o Espírito também não sente prazer em estar num coração poluído, meus queridos. De todo, ele não sente prazer. Logo, para que o Senhor nos conceda a graça do seu Espírito, temos que ter, desculpem-me usar esta expressão, temos que ter a ficha limpa. Não podemos ter pecados em nosso coração, pecados que nós temos de confessar ao próprio Senhor e ao nosso próximo também. Coisas que fizemos de mal, coisas, ofensas, seja lá o que for. Tudo tem que estar confessado, tudo tem que estar arrependido e de nenhuma maneira devemos voltar a cometer tais pecados. O terceiro passo é clamar pelo Espírito, é pedirmos o Espírito Santo. Clamarmos ao Senhor que Ele venha. Porque não adianta nós limparmos o coração e ficarmos de braços cruzados. O Senhor só dá quando pedimos, meus queridos. Ele sabe perfeitamente bem o que é que a gente necessita. Mas se nós não pedirmos, o Senhor não dá. O Senhor não obriga ninguém a aceitar. O Senhor não impinge nada a ninguém. E se nós não pedimos o Espírito, o Senhor não vai impingir o Espírito a nós. Provavelmente nós nem vamos querer, se não pedirmos. O Senhor não faz nada por obrigação. Analisemos o primeiro passo. Humildade. Vamos voltar atrás, que não era bem aqui que eu queria estar. Ok. Vamos primeiro ver o que é que a Bíblia tem para nos dizer acerca da humildade, ou como é que nós podemos começar este processo. E não é fácil, irmãos, acreditem. Isaías 57, capítulo 57 de Isaías. Eu hoje, aquilo que vos vou transmitir, irmão, não são bem as minhas palavras. É aquilo que a Bíblia diz e que diz o Espírito por profecia. Ok? Se vocês desconfiarem de mim, fazem bem. Mas, por favor, não desconfiem daquilo que está escrito. Isaías 57, verso 15. Isaías 57, 15. Penso que já todos abriram. E diz-nos, porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ora, um dos princípios da humildade
é pensar que não somos nada. Um dos princípios da humildade é tornar-se pequeno. Um dos princípios da humildade é tornar-se inferior, inclusivamente ao seu próximo. Embora o Senhor nos diga que nós todos estamos no mesmo patamar, que nós todos somos pecadores, mas o princípio da humildade é considerar-nos inclusivamente inferiores ao nosso próximo. É ser abatido de espírito. É viver descontente. Deixem-me encontrar a palavra correta. Descontente connosco mesmos. Descontente com a nossa natureza. É viver de forma contrita, de forma... Deixem-me encontrar a palavra. Hoje fogem as palavras, irmãos. É viver de forma a que nem ao espelho a gente se sinta bem em olhar. Nem ao espelho, irmãos. Porque quando me olho ao espelho, vejo o meu reflexo e vejo alguém que é pecador. E inclusivamente, sabem quem é que eu vejo? O meu próprio inimigo. Aquilo que não me deixa avançar mais para a frente. Tiago 4,6. Vamos consultar hoje a nossa Bíblia. Livro de Tiago, lá no fim da Bíblia agora. Tiago 4, verso 6. Diz-nos Tiago 4 o seguinte: antes ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá o quê? Graça aos humildes. Ora, o que é o Espírito Santo, a não ser que não seja a graça do Senhor sobre nós? O que é o Espírito Santo, que não seja uma chuva sobre nós, que não seja o derramamento da sua graça, da sua misericórdia, do seu terno amor sobre a raça humana? Diz-nos o texto que Deus só dá esta graça aos humildes, mas o que é que Ele faz aos soberbos? O que é que Ele faz às pessoas orgulhosas? Também dá esta graça? Também partilha o Espírito com elas? O que é que Ele faz? Resiste aos soberbos. Deus resiste àquelas pessoas que têm justiça própria, àquelas pessoas que adoram olhar para as suas obras, àquelas pessoas que, por não fazerem isto ou não fazerem aquilo, se acham melhores que o seu próximo. Aquelas pessoas que acordam de manhã, oram com todo o fervor, com toda a devoção e saem de casa pensando que são a luz do mundo. Meus irmãos, Cristo é que é a luz do mundo, não somos nós. O que nós fazemos, o que mais nós podemos fazer é refletir a luz dele. Nada vem de nós. O Espírito de Profecia vem-nos dizer também algumas coisas. Diz-nos, se nós crucificarmos diariamente o próprio eu, se nos entregarmos sem reservas ao serviço de Deus, se orarmos constantemente pela unção diária do Espírito, nosso semblante se tornará radiante de uma santa luz e outros contemplarão a expressão celestial em nosso rosto. Irmãos, eu adorava, deixem-me ser franco convosco, meus queridos, eu adorava. Lembram-se quando Moisés saiu da presença do Senhor quando recebeu os 10 mandamentos? Quando ele saiu cá abaixo, se encontrou com o povo, como é que vinha a cara dele? Lembram-se? Manava luz, resplandecia. E eu adorava que a minha face resplandecesse, meus queridos. Só de estar na presença do Senhor. Mas sabem o que é que eu faço à minha cara quando estou na presença do Senhor? Isto. Ou no limite curvamos as nossas cabeças. Porque a nossa face ainda não resplandece, meus queridos. Ainda ninguém lá fora vê a nossa face resplandecer. Ainda ninguém lá fora percebeu ou entende, desculpem dizermos isto, meus queridos, ainda lá fora muito pouca gente ou ninguém entendeu de que espírito é que somos. Eu estou a falar para mim, ok, irmãos? Não estou a apontar a ninguém, estou a falar para mim. Eu estou-me a colocar a mim próprio na cruz. Ainda ninguém lá fora percebeu de que espírito somos muitas vezes. Quanto mais termos a nossa face irradiada.
Diz o irmão White também que vi que ninguém poderia participar do refrigério. E o que é o refrigério? Senão o derramamento do próprio Espírito Santo. A menos que obtivesse vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo, sobre toda a má palavra e más ações. Esta semana que passou eu trabalhava no meu terreno e dei um tombo, caí. Ia com o carro de mão cheio de cimento. Fui eu, cimento, carro de mão, foi tudo. Minha esposa está lá, pode dizer. Tinha um boné na cabeça por causa do sol, que eu não gosto muito de apanhar sol na cabeça, joguei o boné ao chão e disse umas quantas palavras feias. Má palavra. Quando eu prescrutava mais sobre esta mensagem, mais para o fim da semana, a gente começa a passar pelas passagens, pelos versículos e começamos a ver as coisas com olhos de ver, minuciosamente. E eu pensei, bom, se eu já tivesse morto, já estava perdido. Se eu tivesse morrido naquela hora, já não herdava a salvação. Porque os meus pensamentos já se chatearam, já disse umas quantas de más palavras, já me irritei, já chateei. E para receber o Espírito, irmãos, Ele não quer repousar em pessoas de má índole, em pessoas que rebentam, que estouram por causa de qualquer coisinha, irmãos. Ainda aqui estou vivo com as duas pernas, portanto não foi nada de grave. Aos orgulhosos o Senhor também não quer repousar. Aos egoístas que só pensam em si mesmo, ou como diz a expressão portuguesa, só olham para o próprio umbigo, o Senhor também não quer nada com essas pessoas. As pessoas que amam as coisas do mundo, jovens e menos jovens, que amam filmes, que amam músicas, que têm doutrinas, que leem livros que às vezes muito pouco interessantes, que comem determinados alimentos que na realidade o Senhor não quer que comamos, o Senhor não aprova, que amam tudo o que é do mundo, também não têm condições para receber o Espírito Santo. E sobre esta questão tínhamos muito de falar, mas nem vamos por aí. Mas o Senhor quer que nós sejamos tão minuciosos, ao ponto até de termos controle sobre a nossa própria boca. O Senhor é tão minucioso que chega até ao ponto que não quer que nós olhemos nem para determinadas coisas. Um olhar não mata, os meus olhos viram para ali e voltam embora. A questão é que o meu cérebro fixa algumas imagens que depois não saem lá de dentro. E o Senhor diz para a gente se abster das coisas do mundo. Que não é para a gente amar as coisas do mundo, não é para a gente ver. Se eu tenho problemas com alguma coisa, eu não vou ver aquelas coisas que me causam tentação. Eu vou evitá-las, vou fugir delas. Para que o meu coração fique limpo constantemente. Deus fará esse trabalho por nós. Aliás, Deus fará esse trabalho em nós se lhe fornecemos os instrumentos. Que instrumento é que o Espírito precisa para trabalhar? Em primeiro lugar, figurativamente falando, o coração. Se eu não lhe forneço o coração, com que instrumentos é que o Senhor vai trabalhar comigo? Não pode. Não pode. E deixem-me relembrar-vos que se algum de nós que estamos aqui hoje, a começar por mim próprio, não receber o Espírito Santo, perdoem-me a expressão bem portuguesa, mas tiremos o cavalo da chuva, que não herdaremos a pátria eterna, meus queridos. Quem não receber o Espírito, tampouco pode entrar na pátria eterna. Não pode, irmão. É impossível. Nós que estamos aqui já conhecemos, alguns de nós, passa a expressão, já somos burros velhos da mensagem. Já tínhamos mais do que obrigação, a começar por mim próprio, não é? Já tínhamos mais do que obrigação de perceber todas estas coisas e as colocar em prática, mas ainda não fazemos, irmãos. Está aqui alguém que ainda não faz. Todos os dias eu tenho lutado com o Senhor, e desculpem que estou a ser franco convosco, não é que eu sou feito da mesma carne que vocês, mas eu tenho lutado diariamente com Deus, sobretudo nos últimos tempos, para que o Senhor me transforme. E olha que não é uma luta fácil, meus queridos, não é uma luta fácil, porque eu sou mauzinho, porque eu tenho vícios, os meus olhos só querem ir para aquilo que não devem, às vezes fervem pouca água, e por aí fora segue. Necessito de muita transformação, irmãos. Diz a irmã White que nós não podemos usar o Espírito Santo
Ele não é uma ferramenta nossa, irmãos, não é algo que nós possamos usar, mas ao contrário, é Ele que deve servir-se de nós. Mediante o Espírito, opera Deus em seu povo, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Isto é uma citação bíblica. Temos que nos deixar usar, meus queridos. Daí a necessidade de nós esvaziarmos o próprio eu, para que entre o Espírito e sejamos uma ferramenta. Algum de vocês já se imaginou, debaixo da unção do Espírito, o que é que nós podemos fazer? O que é que o Senhor podia fazer por nós, estando nós cheios do Espírito? Lembram-se o que aconteceu com os discípulos no dia de Pentecostes? O que é que eles fizeram a partir? Já naquele dia, o que é que eles fizeram? Eles falaram o quê? Línguas. Mas pescadores sabiam lá falar, falavam a língua deles e mal. E mal. Quanto mais línguas estrangeiras. Olha o que o Senhor fez só naquele dia. O que é que os discípulos fizeram também a partir daí? Milagres. Até mortos ressuscitaram, meus queridos. Até mortos ressuscitaram. Vocês já se imaginaram a curar alguém doente? Provavelmente alguém da vossa família está doente. Quanto mais não seja com alguma depressão ou alguma ansiedade. O que é que vocês não davam para chegar lá e curar essa pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Em nome de Jesus Cristo, vocês chegavam ali, uma pessoa doente no hospital, dizia: levanta-te e anda. Queria ou não queria fazer isso, meus queridos? Eu adorava fazer isso. Ver o nosso próximo em sofrimento é algo que não é fácil, meus queridos. Vocês sabem bem o que é isto, todos vocês. Ver os nossos queridos em sofrimento, ver uma criança a sofrer não é fácil. Qual é a nossa vontade? É chegar ali e dizer: levanta-te e anda. Libertá-lo da opressão do diabo. Todos nós queremos, meus amigos, mas não basta querer. Quem nos coloca em nós o querer e o efetuar é o próprio Senhor. Continua-nos a dizer o Espírito de profecia: cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar toda a contaminação, o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Muito interessante também. Vocês lembram-se, pouco antes de cair o Espírito sobre os discípulos que estavam ali, não eram só 12, eram muitas mais pessoas que estavam naquele cenáculo, naquele aposento do alto. Qual era o Espírito, qual era o clima que se vivia ali? Lembram-se? 2 palavras. Para que o Espírito Santo tivesse condições para vir sobre eles. 2 palavras, irmãos. Súplica e arrependimento. Só aí, só nessa condição, só com o coração transformado é que o Espírito conseguia fazer alguma coisa com aquelas pessoas. Continua a dizer, irmão White, que somente quando o egoísmo, o dito cujo, estiver morto, banida a contenda pela supremacia, o coração repleto de gratidão e o amor houver tornado fragante a vida, somente então Cristo nos está habitando na alma e somos reconhecidos como co-obreiros de Deus. Contenda pela supremacia. Quantos de nós, irmãos, já não contendemos por algum lugar cimeiro? Quantos de nós já não contendemos por cargos na igreja? Quantos de nós já não contendemos pelas melhores, pelo melhor cargo na nossa empresa? Quantos de nós já não contendemos por estarmos em primeiro lugar, por nos assentarmos nos melhores lugares da sinagoga? Quantos de nós já não contendemos com a nossa própria família por causa de dinheiro? E por aí fora vai. E por aí fora vai, meus queridos. O Senhor não quer estas coisas. O Senhor não quer que nós passemos a vida a contender uns com os outros por causa das melhores coisas. Quem dá o melhor é Deus. Nada que eu possa fazer pode tornar a minha vida melhor, meus queridos, nada. É tudo dado pelo Senhor. E penso que cada um de nós aqui adorava ser co-obreiro de Deus. Ok. Ainda é cedo para isto. 1 Pedro 5,6. 1 Pedro 5,6. Pedro, lá não, um pouco à frente de Tiago, capítulo 5, verso 6.
Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O que é que o Senhor pede de nós? Humilhai-mo-nos diante dEle. E o que é que o Senhor faz àqueles que se humilham? O que é que o Senhor faz às pessoas humildes? O que é que diz aqui no fim do versículo? Para que a seu tempo, o quê? Vos exalte. Eu já parei para pensar nisto, como é que uma pessoa humilde é exaltada? Por norma, uma pessoa humilde passa despercebida, por norma também não fala muito, por norma ela não é notada, não está no lugar cimeiros, por norma, não é? Não quer dizer que não aconteça, mas por norma não está. Como é que ele é exaltado então? É que a exaltação que Deus nos dá não é a mesma que nós vemos, não é a mesma exaltação do ser humano. Qual é a exaltação do ser humano? É colocar pessoas no lugar cimeiros, na luz da ribalta, no palco da fama, para que toda a gente olhe para ela e quase que a venere, irmãos. A exaltação que Deus dá não é essa. A exaltação que Deus quer dar a cada um de vocês esta manhã é a presença do Espírito em vossos corações. É isso que vos tornará exaltados diante dele. Mas o Senhor exalta os humildes todos os dias. Sabem como? Olha, toda a gente confia numa pessoa humilde. Toda a gente quer estar perto de uma pessoa humilde. Toda a gente gosta de uma pessoa humilde. Toda a gente convida para as suas casas uma pessoa humilde. O patrão confia sempre em pessoas humildes. É ou não é vivermos uma vida de exaltação? Saber que toda a gente à nossa volta gosta de nós. Saber que toda a gente à nossa volta conta connosco. Saber que somos necessários em todo o lado. Para mim é uma exaltação, meus queridos. É viver neste mundo quase como se estivesse no céu, porque toda a gente me ama, toda a gente me quer bem. A exaltação que o Senhor dá não é a mesma que o mundo dá. Não procureis, pois, a exaltação do mundo. O segundo ponto, para nós, a segunda condição para nós recebermos o Espírito é o arrependimento. E o que é que nos é dito acerca do arrependimento? Em Atos 2,38, não vamos já ao texto de Irmã Ellen White, eu pulo ali, mas vamos primeiro ver o que é que a Bíblia nos tem a dizer. Mas nós devemos sempre começar com a Bíblia e terminar com a Bíblia. O Espírito de Profecia dá-nos o corpo, enche-nos os textos, enche-nos a nossa alma, mas a Bíblia deve ser, digamos, a nossa primeira busca. Atos 2, verso 38. O que é que disse Pedro àqueles crentes? Disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E só depois de vocês se arrependerem, o que é que acontece? E recebereis o dom do Espírito Santo. É um facto, Pedro pregava acerca da chuva temporã. Mas para a chuva serou de vir, que ela é apenas uma continuação da chuva temporã, ok? Para que sejamos agraciados com a presença do Espírito, o que é que devemos fazer? Arrependei-vos. Esvaziar o nosso coração da multidão de pecados que temos dentro dele. Só dessa maneira o Espírito virá a nós. Em Atos 3,19, um bocadinho mais à frente, diz-nos assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos para que os vossos pecados sejam apagados de uma vez por todas. Aliás, o que é que o Senhor faz aos nossos pecados? Lembram-se? Guarda-os no bolso, como nós fazemos, é? O que é que Ele faz aos nossos pecados? Atira-os para o fundo do mar. Lá bem no fundo, Ele não quer saber mais desses pecados. Não vai remoer os pecados como nós fazemos uns aos outros, muitas das vezes. E Ele atira para o fundo do mar. Porque é que há pouco vos disse que nós temos que ter a ficha limpa? Todos vós sabem perfeitamente bem que todos os nossos atos, sejam bons, sejam maus, são registados no livro dos atos, no céu. Tudo o que nós fazemos de mal está lá escrito. Ora, se nós temos coisas más registadas em nosso nome, logo temos a ficha suja, entre aspas. Temos o nosso cadastro manchado. Ora, se nós nos ajoelhamos, clamamos, choramos pelo arrependimento, pelo perdão dos nossos pecados,
o que é que o Senhor faz? Paga. E como é que nós fazemos este processo? Este processo não é fácil, mas limparmos o nosso coração dos pecados é uma coisa que demora o seu tempo e requer alguma coragem. O Senhor necessita que nós nos arrependemos e sintamos nojo, inclusivamente, de pecar pelo pecado. Quer que nós nos arrependamos desde o nosso primeiro pecado. Já ninguém se lembra do seu primeiro pecado. Já começámos cedo, provavelmente. Com 5, 6 anos já damos um pontapé ao gato. O Senhor não gostou, registou. Olha, com 5 anos já estão um pontapé ao gato. Não podes maltratar as minhas criaturas. Estou lá registado. Com 7 anos nós roubámos uns rabuçados na mesa do café, roubámos, pusemos assim ao bolso e fomos embora. O Senhor registrou. O Senhor quer que nós nos arrependamos de todos os pecados. Para isso nós precisamos da cooperação dEle. E como? Simples. Vamos pedir a Deus que nos lembre de cada um deles. O Espírito Santo vai nos dizer cada pecado que nós cometemos na vida. Cada um deles, irmãos. Cada um deles. E cada um deles nós tínhamos que nos arrepender. E de cada um deles nós não podemos repetir. Nunca mais fazemos igual. Nunca mais vamos dar pontapé ao gato, nunca mais vamos roubar arreboçados, ou seja lá o que for. Não vamos tornar a repetir essas coisas que fizemos. Este processo demora um X de tempo, irmãos. Cada um saberá quantos pecados tem na lista. O Senhor vai mostrar. É um processo que ainda demora algum tempo. E como o Senhor me tem insistido o coração pelo facto do Espírito Santo estar para breve, então já não temos muito tempo para começar a fazer, irmãos. Comecem hoje. Hoje à noite vocês ajoelham-se e peçam: Senhor, mostra-me o que é que eu fiz durante toda a minha vida. Mostra-me quais foram os meus pecados. E o Senhor vai-vos mostrar. E vocês vão chegar àquela altura da vida em que cometeram aqueles pecados cabeludos, aqueles pecados feios, as ofensas, as mentiras, as trapaças, que todos nós fizemos ao longo da vida. E vamos chegar a um ponto que nós já não necessitamos apenas de saber quais são os pecados, vamos necessitar de coragem, se quer para nos arrependermos deles e para nos lembrarmos deles, meus queridos. Esta foi pelo menos a minha experiência, ou tem sido. Vamos necessitar de coragem até para nos lembrarmos deles, quanto mais nos arrependermos deles. Apocalipse 3,19. Lá para o fim da Bíblia agora. Apocalipse 3,19. Desta feita a mensagem inserida à igreja de Laodiceia. Diz o Senhor que eu repreendo e castigo todos a quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Esta mensagem, ou está inserida a mensagem à igreja de Laodiceia. Quem é a igreja de Laodiceia? Ela representa quem? Nós. Nem mais nem menos. O que é que o Senhor vem dizer? Arrepende-te. Limpem o vosso coração de pecados para que possa trabalhar convosco. É o que o Senhor nos disse. O Senhor cumprirá a sua palavra e dará ao Espírito Santo para levar ao arrependimento para com Deus e fé para com o nosso Senhor Jesus Cristo. O homem orará e vigiará e abandonará os seus pecados, tornando manifesta a sua sinceridade, pelo vigor do seu esforço para obedecer aos mandamentos de Deus. O Senhor perdoa, o Senhor dá o Espírito, o Senhor dá-nos tudo quando precisamos. Mas o que é que diz ali? Quem se perdeu fui eu. Mediante o nosso esforço. Mediante o nosso esforço, irmãos. Cada um tem que fazer a sua parte. O Senhor faz a dele, mas se nós não fizermos a nossa, não vai adiantar de nada, meus queridos. O Senhor quer salvar a todos nós. Toda a igreja de Aveiro, o Senhor quer lá ver. Os que estão aqui à minha frente, os que estão em casa a ver-me, todos nós somos convidados a estar na pátria celestial. Todos temos um lugar com o nosso nome. Só não fazemos porque não queremos. Vamos continuar a análise bíblica. Mateus 3, capítulo 2. Não se cansem de esfolhar a Bíblia, meus queridos. É nela que nós comemos e bebemos. Mateus 3, capítulo 2.
Capítulo 3, verso 2, assim é que é. Peço desculpa. Qual era a mensagem de João Batista para aquela época, de Jesus? Arrependei-vos porquê? O que é que está próximo? O reino dos céus. Esta é a mensagem de João Batista, pregada há 2000 anos atrás, que tinha tanta validade naquela época como tem hoje. Arrependam-se, Igreja de Aveiro, para que herdem o reino dos céus. É o que o Senhor nos está a tentar dizer hoje, através deste imundo que está aqui à vossa frente. Arrependam-se, por favor. Terceiro ponto, para nós podermos herdar o Espírito Santo. Clamar por Ele. Pedir. Insistir com o Senhor. Vocês sabiam? E claro que sabiam. O Senhor prometeu, ou fez determinadas promessas na Bíblia. Uma série de promessas. O Senhor tem fama de não cumprir as suas promessas. O Senhor é Senhor que não cumpre as suas promessas. Claro que não, mas nós somos. Mas o Senhor não. Tudo o que Ele prometeu cumpre. Agora há uma coisa que o Senhor também pede de nós. É que nós reclamemos com Ele, insistamos com Ele, lutemos com Ele acerca das promessas que Ele nos deixou. E iremos pedir ao Senhor que as cumpra. Chama-se reclamar, chama-se lutar com Deus. Para que Ele cumpra as promessas que nos deixou. Clamemos ao Senhor para que Ele cumpra a promessa de nos derramar o Espírito. Capítulo 11 de Lucas. Lucas 11, verso 13. Para que todos encontrem. Lucas 11, verso 13. Diz, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Se nós esforçamos para dar o que é bom aos nossos filhos e somos maus pecadores, quanto mais não nos fará a nós o Senhor? É nos dar o Espírito àqueles que... O que é que diz o final do versículo? Àqueles que lhe o pedirem. Peçam, irmãos. Vamos pedir o Espírito ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor pelo Espírito. Para que Ele venha. Capítulo 1 de Atos. Atos, capítulo 1. Capítulo 1 de Atos. Verso 4. E diz-nos, em certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. E no verso 8 diz, no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Esperem pela promessa do Pai. Mas não esperem. Sabem o que é que a minha avó me dizia? Eu às vezes pedia-lhe qualquer coisa. Só avó, dá-me isto, dá-me aquilo. Ela dizia-me assim, espera sentado para não te cansares. É a mesma coisa dizer que não dava, não era? O que o Senhor nos está a dizer é que o Senhor não nos disse assim, ó povo, esperem sentados pela minha promessa. O Senhor diz, esperem, mas não esperem sentados. Esperem, mas orem. Esperem, mas lutem. Esperem, mas clamem. Para que quê? O que é que eles foram naquela época? Testemunhas? Só em Jerusalém? Não. Eles foram aos confins da terra, meus queridos. Aqueles discípulos no poder do Espírito foram aos confins da terra. Olha o que é que nós podemos fazer com a tecnologia do século XXI. Com as portas que nos são abertas hoje. Olhem o que podemos fazer embebidos pelo Espírito, com os meios que temos hoje à nossa disposição. Imenso. Imenso, meus queridos. Foi-me mostrado, diz a irmã White, que o povo de Deus... Foi mostrado o povo de Deus esperando que ocorresse alguma mudança. Que um compulsivo poder deles se apoderasse.
mas ficarão decepcionados, pois estão em erro. Precisam de agir, precisam de lançar por si mesmos mãos ao trabalho, clamar fervorosamente a Deus por um genuíno conhecimento de si próprios. As cenas que estão passando adiante de nós são de magnitude suficiente para fazer-nos despertar, levando insistentemente a verdade ao coração de todos aqueles que quiserem escutar. Ninguém nos diz para nós pararmos sentados. Ninguém nos diz para nós cruzarmos os braços. Ninguém nos diz para nós pararmos a vinda do Espírito Santo para depois sermos melhores pessoas. Isso é um erro, meus queridos. Um erro crasso que nos pode levar à morte eterna. O Senhor quer que nós conhecemos hoje a preparação. Muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Quando a maior abundância de graça estiver para ser outorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Estão cometendo um erro terrível. Se não progredirmos, se não colocarmos na atitude de podermos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos a nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. O Senhor quer que nós façamos aquilo que hoje o vocabulário moderno já é muito rico, quer que nós façamos uma espera ativa. Quer que nós sejamos proativos, quer que nós façamos alguma coisa exclusivamente por nós próprios. Que não fiquemos à espera, pura e simplesmente à espera que Deus faça tudo. Vamos por um mau caminho. Diz-nos que cada obreiro devia fazer a sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito Santo. O Senhor quer que a gente clame, quer que a gente insista nisto, meus queridos. Se a gente não insistir, se a gente não pedir, o Senhor não faz. Em Testemunhos para a Igreja, a irmã Mai termina com meus irmãos e irmãs. O que é que ela diz? Rogai pelo Espírito Santo. Rogai pelo Espírito Santo. Eu não vou delongar muito esta manhã, mas vou terminar apenas. E penso que temos de deixar que o Espírito fale ao nosso coração, não eu. Quero terminar com o versículo, aliás, com o capítulo 18 de Ezequiel. Capítulo 18 de Ezequiel, verso 31. Capítulo 18 de Ezequiel, no verso 31, diz-nos: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morreríeis, ó Igreja de Aveiro? Por que razão morreríeis vós? Se o Senhor vos dá a oportunidade de vocês contribuírem para a vossa própria salvação, se o Senhor vos dá meios, ferramentas, inclusivamente os fez vir hoje a esta casa para ouvirem um miserável como eu, falando através do Espírito, que eu não digo palavras minhas, meus queridos. Se eu falasse por mim, não dizia coisas destas, porque nada há de bom em mim. Não vai nada de bom dentro do meu coração, meus queridos. Não vai. É o Senhor que tem insistido comigo para avisar tantas quantas pessoas eu puder fazê-lo. E não era para aqui estar esta manhã. Quase que à última da hora me convidaram. E eu agradeci ao Senhor por isso. Fiquei contente. Não só de estar perto de vocês, que nem sempre vos vejo, mas também que o Senhor me pudesse usar para vos transmitir esta mensagem. E o Senhor pergunta, por que razão esta Igreja de Aveiro se perde se tem tantas oportunidades à sua frente? Por que razão é que eu não estou lá convosco ou vocês não estão comigo na pátria celestial? Por que razão é que esses irmãos que estão aqui não se sentam ao meu lado na mesa do Cordeiro? Por que razão, irmãos? Já pensámos? Será que temos razões para nos perdermos? Provavelmente não. Um apelo que o Senhor vos faz esta manhã é que hoje mesmo, hoje, neste dia 3 de outubro, hoje, iniciemos o processo de preparação, iniciemos o processo de arrependimento, o processo de humilhação,
o processo de clamor pela vinda do Espírito. Porque quando Ele vier, meus queridos, vocês nem imaginam o que Ele vai fazer convosco. Nem fazemos uma pequena ideia. Portanto, antes de vocês se irem deitar, por favor, aceitem o convite do Espírito, que o Espírito vos fez hoje. Preparemo-nos, porque o Senhor está para muito breve. É a mensagem que tinha para vós esta manhã. Amém. Vamos agora entoar as estrofes do hino número 161. Pai amado que habita nos altos céus, ouviste qual é o nosso grito, Senhor. Ouvistes qual é a nossa necessidade. Ouvistes, Pai, aquilo que precisamos. E também sabes o que é que Tu queres dar, Senhor. Que não nos queres dar mais nada a não ser o Espírito, para que o nosso coração se vivifique, que se torne novamente um coração de carne, que ame e que saiba amar. Um coração que esteja pronto para ser morada, para receber na sua morada o Espírito, e um coração que esteja pronto para viver na eternidade, Senhor. É destas coisas que precisamos. E são estas coisas que Tu nos tens que dar, Senhor. Falo, por favor. Porque para onde iremos nós, Pai? A não ser estar ao pé de Ti. Para onde iremos nós, Pai? A não ser estar na Tua presença. Transforma-nos, Pai. Mesmo neste dia, começa a fazê-lo. Te peço e agradeço em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém.